vida é bela, vem se encantar. Fame, fame, fame Channel. Celebridade, cinema, música, gastronomia. Viagens e muita inspiração para o seu dia a dia. Fame Channel, o lado bom da vida. Fame Channel, brilha com você. O mundo inteiro em um só canal. Luxo, requinte, glamour. Fame Channel. Fame Channel. Fame Channel. Fame Channel. Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindo a mais uma entrevista assim, muito bacana, muito legal, com gente bonita, gente inteligente, gente que vai efetivamente acrescentar no seu dia a dia, melhorar a sua vida e muito mais, mas muito mais. Hoje eu tenho uma entrevista, uma pessoa que, olha, rapaz, como é difícil trazer esse homem, viu? Eu já estou aqui, olha, faz um tempo, mas ele é muito ocupado e eu quero agradecer muito a presença, porque, além de tudo, é um grande amigo, uma pessoa parceira, uma pessoa muito especial, enfim, é uma pessoa que eu confio plenamente e eu tenho certeza que ele vai poder, de alguma forma, caso você se interesse, também poder te ajudar. Eu estou falando do meu amigo Doutor Israel Como é que Monte. vai, Augusto? Muito obrigado. É Ó, um prazer estar aqui com você, rapaz. merece aplausos, merece aplausos. Esse é o homem, esse. Vou dizer uma coisa. Gente, primeiro eu quero agradecer demais a presença do Doutor Israel. O Doutor Israel é uma pessoa muito benquista, que por toda a comunidade na Inglaterra, aliás, em todo o Reino Unido, é uma pessoa que tem feito um trabalho brilhante, mas mais do que isso, ele tem ajudado muita gente. E eu sei que, inclusive, até ajuda aqueles que, às vezes, até não podem, e ele contribui de alguma forma, sempre ajudando. E a gente sabe o quanto que está essa loucura pelo mundo quando a gente fala de imigração. A FEME, todo mundo sabe que já existem aí nos Estados Unidos, aqui pela Europa, Dubai. Quero dizer meu muito obrigado a todos vocês, mas a gente sabe que muita gente tem vontade de vir para o Reino Unido, principalmente pela, por quão é parecido com os Estados Unidos, principalmente na região da Nova Inglaterra, que foi uma região que eu morei por tantos e tantos anos, aí mais de 22 anos, e eu quero aproveitar, então, a gente trazer sobre esse debate um pouquinho de como é viver na Inglaterra, entendeu? Se é possível, se não é possível, o que você pode fazer, se você pensa, independente do seu status, estar em outro país ou estar no Brasil, enfim, como é que é feito isso? Bom, primeiro, brigadíssimo, doutor Israel, pela sua participação. E a primeira pergunta que eu gostaria muito, muito, muito já de começar a fazer para si, doutor Israel, o que é viver no Reino Unido? Como é que você se sente? Você se sente bem? Como é que lidar com esse frio todo, que não é fácil? E olha que perto de Boston isso aqui é fichinho, hein? Conta para mim, como é que você veio parar aqui na terra agora, não mais a rainha, agora do nosso rei? Conta para a gente um pouquinho Olha, eu só fico dessa parte, muito, muito Israel. feliz em participar aqui com você desse teu canal. É muito bacana. Augusto é uma pessoa querida. Há pouco tempo que eu conheço o Augusto, dá para a gente sentir que ele é alguém de coração enorme. Tem sido um Obrigado. prazer e eu me sinto honrado de estar aqui participando com você. Fico muito agradecido. É, a minha trajetória para vir para o Reino Unido começou há 20 anos atrás e foi Uau, né? em busca de sonhos, entende? Uhum. E eu acredito que o ser humano, a humanidade em si, é movida a partir de sonhos, né? A gente Claro. almeja conquistar algo, a gente sonha em mudar, às vezes a gente sonha em migrar, a gente sonha em conhecer talvez o ídolo que a gente sempre teve, talvez nas telas dos filmes, talvez
uma banda que você queria muito assistir o show e talvez conhecer talvez o músico daquela banda, quem sabe um dia. Então, movido através de sonhos, e muita gente tem sonho de, quando é mais jovem, visitar a Disney. Eu consegui realizar esse sonho só agora e com a ajuda o direcionamento do Augusto aí, que me apresentou Imagina, quem sou eu? Imagina, o pelo amor sonho de de Deus. conhecer a Disney foi realizado pelo Augusto, olha só que bacana. Não, Augusto, de jeito nenhum. diretriz, eu fui visitar os Estados Unidos e o Augusto me apresentou pessoas que bem conectadas. Olha, vai visitar, vai por ali, vai por aqui, compra ingresso assim. Então olha só como ele me ajuda em coisas simples também. Então, você é uma pessoa que ajuda muito também o ser humano, Augusto, isso é muito louvável. Então, o intuito de chegar no Reino Unido, no princípio, foi sonhos e conseguir conquistar meu sonho de viver no Reino Unido e trabalhar. Comecei 20 anos atrás, o frio é um desafio, eu vim também nessa época, mais ou menos em setembro, e eu fui me adaptando. Mas, Claro, assim, claro, todo mundo passa por uma história, um processo, né, de adaptação, tanto de cultura quanto de você passar a falar muito mais inglês do que a gente fala no Brasil. A gente estuda o inglês, mas não pratica tanto. Mas, assim, a resiliência de você estar vivendo em outro país, seja ele qual for, é uma aventura. E, assim, eu costumo dizer o seguinte: eu consegui conquistar o meu pequeno espaço no Reino Unido e eu fico muito grato em poder ajudar as pessoas a atravessarem essa ponte também. Tipo, você sonha vir para o Reino Unido? Eu cheguei aqui, eu sei como é que faz. Eu estudei direito de imigração. Eu sou de formação jurídica no Brasil, fiz o meu mestrado em direito na Inglaterra e me especializei na área de imigração britânica justamente porque me apaixonei por isso. E a gente, quando vive na pele o direito, parece que dá mais gosto de a gente ajudar verdade. aquele que está precisando, porque você fica, caramba, tu tá passando por isso, eu sei como é que como é que você vai trilhar esse caminho para poder alcançar o que tu precisa. E a maior gratidão, a coisa que é mais gratificante no mundo é você ver uma família feliz. Ontem eu atendi um cliente que ele chorou emocionado. Imagino, imagino. A aplicação dele foi rejeitada umas 5 vezes e normalmente uma pessoa, quando tem uma aplicação, e no caso dele não foi nada simples, o caso dele é extremamente complexo, ele não desistiu do profissional. Então tem muito isso da pessoa, às vezes perde a fé, vai procurar outro, e às vezes outra pessoa também não resolve. E a insistência, e ele acreditou tanto no potencial. Eu falo também da minha equipe, a gente nunca chega sozinho, é um maestro sozinho, sem orquestra, ele Claro. não vai receber nenhum aplauso, né? Então, assim, uma equipe por trás, uma equipe boa, uma orquestra afinada, que esteja entrosada, que vai trabalhar junto com esse mesmo sonho que você se engaja, vai te ajudar a contribuir para que realize isso. E o cliente hoje, ele conseguiu conquistar o visto dele, então ele insistiu, não desistiu, a gente mostrou que, logicamente, o direito, a gente trata de ciências humanas e não exatas, a gente trata com probabilidades, mas pela experiência que eu já trabalho com isso, de 20 anos que eu vivo em UK, já são 18 com imigração, Augusto. Eu digo para você, a gente aprende como que funciona, a gente entende Quais são os caminhos da pedra, né? o Das governo pedras, mudando. né? Exato, a gente sabe como é que o governo gosta, o governo muda de comportamento de tempos em tempos, tem documentos que eles passam a não aceitarem mais, eles vão mudando a forma administrativa interna também, e a gente que está junto todo dia trabalhando nesse ramo vai percebendo essas nuances. Eu diria para quem tem o sonho de migrar, é algo fenomenal, gratificante, eu diria para você libertador, porque você conquistou um espaço fora do seu próprio país de origem. Então, assim, a gente bate palmas para quem realmente atravessou esse oceano e conseguiu pisar em terra firme do outro lado, e hoje tem o direito de poder trabalhar, de trazer a sua família, progredir e até mesmo de conquistar uma nova cidadania. Você sabe que, inclusive, até quero também lhe perguntar, a gente no mundo hoje, a gente está vendo uma crescente da direita, né? Exceto alguns países. O Brasil é um país que cresce pela esquerda, mas a maioria, principalmente os países europeus, estão crescendo pela direita, alguns até pela direita extremista, e isso está fazendo com que
no que diz respeito à imigração, esse cerco está se fechando. Mas eu quero dizer para você que tá nos assistindo que o doutor Israel é perfeito para isso, porque o que está fechando é o ilegal. A direita, ela abre as portas para você vir legalmente, para você estar aqui legalmente, pagar os seus impostos, enfim, ter uma vida digna. E a minha opinião, doutor Israel, eu sempre digo isso, a maior dificuldade para uma pessoa imigrar não é o correr atrás do papel, não é nada disso. É você ficar longe da família, é você ficar longe dos amigos, longe do futebol, longe do churrasco na laje, como alguns, né, a galera também tem. Enfim, eu acho que você tem que estar realmente disposto a enfrentar alguns problemas no que se diz respeito aos seus laços que você tem no Brasil, né? E para outros problemas, a gente tem pessoas como o doutor Israel. Primeira pergunta que me pediram muito, mas muito, porque eu tenho muitos amigos nos Estados Unidos, muitos amigos, mas muitos. E eu comentei com vários que a gente iria fazer essa live falando sobre imigração. A minha primeira pergunta é o seguinte, doutor Israel, é o que todo mundo quer saber. Eu tenho várias pessoas nos Estados Unidos, algumas que estão legais, algumas que não estão legais. Enfim, não é o meu intuito aqui não é nem entrar no mérito da vida e a história de cada um, porque não compete à minha pessoa, compete a cada um deles. Mas existem vias, existem possibilidades da pessoa, independente do lugar que ela esteja, independente do status imigratório que ela esteja, ela poder imigrar para o Reino Unido? É possível. Eu não quero entrar aqui. É possível se você fizer isso. Não importa o que ela tem que fazer no sentido de obrigações com a imigração. Mas é possível isso? Claro, absolutamente, é possível. A gente recebe muitas perguntas, a gente faz uma live no meu escritório semanal, onde a gente abre para os participantes fazerem questionamentos. As pessoas são honestas mesmo, ali mesmo já fala logo na lata, olha, eu estou ilegal, eu preciso de um visto, como é que acontece? Como é que eu posso me legalizar? Eu costumo dizer, existem outros profissionais que discordam, falam, você está ilegal, tem que ir embora. Mas a gente que trabalha com isso há muito tempo, a gente sabe que sempre há uma solução para você com relação ao teu histórico imigratório. Obviamente, às vezes a gente tem uma solução a longo prazo, médio prazo, curto prazo. Então, vai dependendo da história de cada um, a solução pode demorar mais um pouco, vai depender também das consequências de alguns atos que a pessoa às vezes fez no passado. Mas, assim, sempre tem uma solução. Sempre tem. Não importa onde ele esteja, não importa o status imigratório. Por exemplo, eu tenho vários amigos, vários, não são poucos, não, que estão nos Estados Unidos e por tudo que está acontecendo na administração Trump, que eu também, meu objetivo aqui não é entrar se é certo ou se é errado, isso existe a hegemonia do país e a gente tem que respeitar, enfim, cabe ao presidente dos Estados Unidos achar o que é melhor ou o que não é melhor para o seu país. Mas, independente da situação, por exemplo, a pessoa está lá, está legal ou está ilegal, e olha, eu não quero mais estar aqui, por exemplo, eu sei de dados concretos que nunca houve tanta procura por parte do americano querer imigrar para o Canadá. Eles não querem mais ficar nos Estados Unidos, enfim, pela administração Trump, por tudo que o país passa, enfim, eles querem migrar para o Canadá. Minha pergunta, essas pessoas, por exemplo, elas estão nos Estados Unidos, independente do status imigratório, estando legal ou não legal, então, elas podem sim fazer uma consulta e existe uma via para se imigrar para o Reino Unido e se legalizar. Essa via existe, doutor Israel, é isso? Existe, obviamente, cada caso tem uma peculiaridade específica, a gente precisaria analisar. A pessoa às vezes está Claro. migrando sozinho, às vezes está migrando com membros familiares, às vezes está migrando com crianças. Então, a gente precisa avaliar, primeiro, o histórico de imigração da pessoa, a gente sempre pergunta o grau o nível que a pessoa se considera como alguém que conversa em inglês ou escreve, a gente procura entender
em que nível de inglês você se encontra, até porque se você é americano não teria muita restrição, até porque você vem no país que a língua oficial é inglês, mas se a gente fala com o pessoal da nossa comunidade, a gente vai perceber que as regras do Reino Unido, assim como Portugal, que criou inclusive a CPLP, a Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, o Reino Unido fez o seguinte: para os países de língua oficial inglesa, fica fácil, né? Eles não têm a barreira da língua, então o idioma não é um requisito a se pensar, não é um desafio, né? Então, existem no Reino Unido, assim, as rotas mais famosas, a gente pode falar aqui das rotas mais famosas, Augusto? Claro, por favor, fique à Então, vontade. se você tem intenção de migrar para o Reino Unido para viver, morar, trabalhar, ter uma vida normal, geralmente a rota mais indicada é a rota do visto de trabalho, tá? Então, o visto de trabalho ele vai exigir, o primeiro-ministro ele mudou um pouquinho, ele dificultou, ficou um pouco mais rigoroso o sistema com relação ao requerimento de você ter um certo currículo. Eu diria para você assim, o Reino Unido colocou como regra geral quem tem pelo menos uma graduação universitária para conseguir na rota do trabalho mais tranquila. Existem exceções, quando o Reino Unido, todo país tem a sua peculiaridade. Se o país está precisando de mão de obra, e essa mão de obra ela não é tão qualificada, mas ela está em necessidade, eu vou dar um exemplo: pedreiro ou pintor, na área principalmente do setor da indústria de construção, o Reino Unido ele vai dizer, ok, não vou exigir diploma, porque o cara vai trabalhar, pintando, pedreiro, não precisa ser formado. Porém, o inglês não. O inglês sempre vai precisar. Então, alguém da Jamaica, alguém dos Estados Unidos, alguém que tem a língua oficial, que é o inglês, ele não tem dificuldade da língua, já vem direito para o trabalho. Então, se ele entra na rota de trabalho, ele pega essa profissão que o governo está mais em falta, depois de 5 anos ele pode adquirir a residência permanente, ou, caso contrário, ele teria que ter uma graduação e seguir os 5 anos numa profissão tradicional. Então, quem é formado em administrações, quem fez MBA, quem fez administração, por exemplo, no Brasil, pode estar vindo para ser gerente numa empresa no Reino Unido. Obviamente, a gente observa isso como uma rota natural. Quem é formado no Brasil, você vem com o seu diploma, você faz o seu currículo, às vezes você tem uma experiência de trabalho e você vai distribuindo o seu currículo até conseguir uma vaga de trabalho, né? Então, é um processo similar. A empresa querendo te contratar, aí a possibilidade, a porta abre, né, de possibilidades, porque você pode pegar um visto que você vai poder trazer sua família para morar com você, após 5 anos, residência permanente. Eu acredito que nos Estados Unidos eles chamam de green card, né, a residência permanente. Sim. Então a gente chama de indefinite leave to remain. Então conseguiu o visto permanente, você após 1 ano pode aplicar para se naturalizar cidadão britânico. Então, na verdade, os steps são os seguintes: quando você entra, você adquire o pre-settle, né? Depois de 5 anos, você passa ao settle. Na verdade, é assim, quando você não teria o pre-settle, muda um pouco a nomenclatura, tá? Eu peço perdão pela interferência aqui. Não, relaxa, a gente está gravando ao vivo, gente. Ele é muito ocupado mesmo, fica tranquilo. Por algum motivo ainda fico tocando aqui. Então, vamos lá. O que acontece, o Reino Unido, ele tem... A gente, por fazer parte da União Europeia uma vez no passado, quando eu falo a gente, eu falo assim... Claro, de uma forma geral. Então, quando o Reino Unido fazia parte da União Europeia, ele tinha um sistema de leis para aqueles cidadãos. E tinha o sistema de legislação doméstico, o padrão, que é tipo, o meu país, você quer vir para cá, tem a regra, né? Então, você não é da Europa, tem um conjunto de normas só do Reino Unido. Quando o Reino Unido sai da União Europeia e fica sozinho, isolado, ele teve a obrigatoriedade de trazer essa norma que ele usava europeia, ele converteu e colocou dentro da legislação doméstica. Por isso que tem o pre-settled e o settled. Então, quem tem o passaporte europeu, pegava o pre-settled, que já era 5 anos direto de vez. Num visto de trabalho tradicional, ele não tem isso, ele não dá 5 anos de vez, eles vão te dando o que você pedir. Você pode pedir um visto de 1 ano, de 2, de 3 ou de 4, 5 direto. E aí, para quem tem, principalmente a dica para quem está começando, está vindo para o Reino Unido, está vindo talvez diretamente do Brasil, porque a diferença do câmbio é muito grande, então fica pesado se você for comparar, né? Tipo, uma moeda tão forte como
como a Libra com o real, às vezes compensa para a pessoa que está aplicando para se tornar residente começar com visto de 1 ano, porque ele vai economizar com relação ao valor do visto. Primeiro, é mais barato, e a obrigatoriedade que o Reino Unido tem, que você pague ao sistema de saúde público, que chama-se DNHS, você também paga por ano uma certa quantia. Então, se você vai ficar 5 anos, você tem que pagar essa quantia multiplicada por 5, então fica extremamente caro. Claro. Principalmente levando em consideração se trouxer esposa e filhos. Então, se você vem para um visto de 5 anos, onde custa 1.035 libras por ano somente do sistema de saúde, fora o seu visto, a gente está falando aí aproximadamente umas 6.000 libras. Imagina 6.000 libras por pessoa, por um visto de 5 anos. Se você não tem condições, começa com um visto pequenininho e depois você vai, conforme vai trabalhando, ganhando, recebendo na moeda local, a diferença já não tem tanto impacto, né? Eu estou falando que o homem é fera, olha a dica aí, olha, já está te ajudando. Tenho 2 perguntas aqui, doutor. Primeira, o senhor disse que há necessidade do inglês, mas ele precisa ser fluente 100%? Vamos dizer, olha, excelente, eu falo inglês assim, tal. Porque no dia a dia você vai pegando aquele de conversação, tal, entendeu? Eu já cheguei a ver algumas entrevistas, se você fala inglês ou não, feitos, os entrevistadores do governo eram indianos, que vou falar uma coisa, a pessoa que estava sendo entrevistada falava mais inglês do que o entrevistador, entendeu? Eu, particularmente, eu entendia tudo que o entrevistado falava, mas o que o entrevistador perguntava, eu não entendia quase que nada. Enfim, é necessário esse 100%? Ou você fala, não, eu tenho um inglês bacaninha e tal? Ela é excelente, Augusto. Eu vou te dizer, a gente sempre explica para quem está fazendo um pedido de visto nessa rota que não se preocupe. No nosso sistema educacional brasileiro, não existe colégio nenhum que aprove o aluno que tira 4 naquela matéria, não é? Qualquer matéria, seja o inglês, matemática, biologia, qualquer matéria, história, até mesmo português. Se tirou 4, é reprovado. Você precisa de 4 no inglês e é aprovado para a vaga de trabalho. Então, se você analisa que de 0 a 10, 4 não é uma nota tão alta assim, eu preciso, obviamente, leitura, escrita, audição e conversação, mas é um nível intermediário bem fraquinho. Então, se você tirou 4 e a prova que eles exigem como um parâmetro é o IELTS, se você tira 4 em cada elemento, é o suficiente para que você seja aprovado preenchendo o requisito da língua. Olha aí que grande notícia, galera. Se você não precisa ter um inglês 100%, se você tem um inglês, vamos dizer, um inglês bonzinho, tal, daquela da conversação, como um pouco da escrita, enfim, da audição, já é mais do que necessário para você já passar por esse item aí das solicitações. A pergunta é assim, eu vou fazer, eu imagino já qual seja a resposta, mas como eu disse, eu tenho vários amigos que, quando eu comentei que ia fazer entrevista, eles me pediram. Eu tenho alguns amigos que eles têm outra cidadania europeia. Alguns têm portuguesa, italiana. Eu sou bem disso. A gente tinha antigamente um acordo da União Europeia. Hoje, essa pessoa que tem qualquer tipo de cidadania, vamos dizer, europeia, ainda é possível se fazer alguma coisa ou 100% descartado, doutor? Desculpa de fazer essa pergunta. Excelente as perguntas, tudo é bem-vindo, sempre bem-vindo. E a sua dúvida é a dúvida de muita gente, Augusto. Então, assim, eu agradeço pela sua contribuição. O que acontece? Aqueles que têm algum familiar, principalmente ascendente ou até filhos, né, descendentes, que vieram para o Reino Unido antes da saída, que eles chamaram, ficou famoso como Brexit, aquelas pessoas podem ajudar. Quem não entrou ainda, quem nunca entrou. Então, a gente faz muito visto ainda assim. Então, por exemplo, o filho veio para cá, tinha 20 anos de idade, já está aqui com 25, casou, sei lá, já está até com 30, ficou a mãe e o pai, coitados, no Brasil. Às vezes estão passando necessidade agora e eles querem trazer esses pais para morar com eles. A gente ainda consegue fazer o visto. Então, há a possibilidade de fazer o visto de adulto dependente na lei europeia, desde que tenha um vínculo familiar de alguém que chegou antes da saída. A mesma coisa acontece, por exemplo,
quando o europeu já estava aqui, então a gente tem muito caso assim, um português já está morando na Inglaterra há muito tempo, e aí ele se apaixonou por uma brasileira. Os portugueses amam as brasileiras. Mas todo mundo ama as brasileiras, viu, Doctor? Todo mundo ama as brasileiras. O que acontece? Se o casamento aconteceu antes do Brexit, também ele pode utilizar a lei europeia para beneficiá-la. O que é muito fantástico na lei europeia é que os vistos são gratuitos, não há necessidade de falar a língua inglesa, ou seja, a pessoa não precisa nem falar bem o português, se quiser. Conseguiria fazer o visto. Então, visto gratuito, não importava a legalidade ou ilegalidade da pessoa, em termos migratórios, não importava sexo, religião, nada. O visto é gratuito, pode entrar e fazer. É possível isso. Então, para quem deixou familiares, né, filhos que nasceram, por exemplo, os pais deixaram os filhos no Brasil porque estavam fazendo a faculdade, querem trazer eles agora, desde que comprove a dependência financeira também, ainda há a possibilidade de trazê-los nessa rota gratuita, que já dá um visto de 5 anos direto. Muito fantástica, uma rota que automaticamente o governo te renova para mais 5, ou seja, você já tem de cara 10 anos de legalidade no Reino Unido. Então, a lei europeia era uma mãe, era fantástica. Pena que o Reino Unido decidiu sair, né? Pergunta, que também não quer calar. Existe um movimento, tanto de fora para dentro, como de dentro para fora, que ainda parece que tem uma galera que ainda sonha que o Reino Unido volte a pertencer à União Europeia. Particularmente, você acredita nisso? Eu tenho tanta esperança nisso, que o meu sonho de vir para o Reino Unido era simplesmente porque o Reino Unido fazia parte da União Europeia. Eu era apaixonado, sempre fui apaixonado pela Europa, desde jovem, desde antes dos meus 15 anos, já sabia todas as capitais da Europa, eu sonhava em conhecer a Europa. E assim, o meu mestrado em Direito foi justamente em Direito Europeu. Então, assim, todas as instituições, eu cheguei a visitar em Luxemburgo as instituições europeias, a Corte Europeia e tudo. O que acontece, o Reino Unido pega e sai, eu fico com o meu diploma a ver navios, o meu diploma do mestrado. Mas não tem problema, porque o conhecimento a gente ainda continua utilizando, porque, obviamente, tem muita gente, como ficou ainda remanescente disso. Que eu observei, a sua pergunta veio a calhar, como diz o português, que essa semana eu estava lendo no website do Parlamento Britânico sobre essa possível volta do Reino Unido com a União Europeia, ter um acordo de voltar a fazer parte. E o que foi dito lá foi que o partido da esquerda vetou, não aceita, não quer nem discutir para falar isso. Eu não quero entrar em política, mas é o que está lá, apenas constatando. Então, assim, enquanto houver se todo mundo conseguir ter uma harmonia com relação a isso, talvez o assunto volte a debate, mas existe uma barreira de uma parte do parlamento que não aceita querer voltar e não quer nem discutir o tema em questão. Eu gostaria que voltasse, porque era muito lindo. Você que vive também no Reino Unido, Augusto, posso dizer isso ou eu estou falando demais? Não, imagina, todo mundo sabe, mora em Você Birmingham. que vive no Reino Unido, você vai lembrar que era muito bonito a quantidade de migrantes que tinham de todos os países da União Europeia. Eu no passado namorei meninas da Polônia, eu tinha amigos da Hungria, um dos meus melhores amigos é polonês, e agora ele, quando vem, agora só pode ficar como turista, a gente trabalhou juntos, então... Tem um chato em Birmingham que vive ele pentelhando, eu sei disso. Vibrante a atmosfera no Reino Unido, cultural, com todas as culturas da Europa vindo. Então, você vê que houve muita gente saiu, né? E você percebe que houve uma mudança drástica, assim. Antes você via muitas pessoas jovens trabalhando, aprendendo a língua inglesa, vindo de outras, né, de países de outras culturas, alemães, etc. Hoje você não vê tanto isso. É uma pena, é uma pena. Eu particularmente, vou comentar uma coisa com o senhor. Eu acho o seguinte, quando a gente fala em imigração, a gente fala em ciclos, porque toda imigração ela é cíclica. Toda. Vai mudar, seja para cima ou para baixo, mas ela vai mudar. E imigração, na verdade, a gente está falando de mão de obra.
A última pesquisa nos Estados Unidos, recente, agora de 2 semanas, aponta que a mão de obra no setor de agricultura caiu 46%. Ou seja, o mercado de mão de obra hoje para a agricultura é desesperador. É desesperador. Eles estão fazendo qualquer coisa e eles não conseguem. A mão de obra ligada à área de construção nos Estados Unidos, ela já caiu mais de 10%. Então, às vezes, assim, eu tenho um pouco de esperança, porque eu acho que em algum momento o Reino Unido vai precisar de mão de obra. Não quero nem entrar em qual seria o mercado, né, específico, mas eu acho que ela vai precisar e eles vão ter que fazer alguma coisa para buscar essa mão de obra no exterior. Por isso que eu, particularmente, eu acredito nisso. Doutor, eu sei que o senhor faz consultas online, eu gostaria que o senhor pudesse aqui, né? A gente já está aqui praticamente mais de meia hora, foi rápido demais. Eu prometi que eu não ia tomar muito vosso tempo, mas enfim, eu sei que o seu escritório faz consultas online. Como é que a pessoa pode acessar para ter, né, condição de fazer essa solicitação? Também gostaria que o senhor deixasse seu Instagram, que o senhor disse que acho que é uma vez por semana, que o escritório faz lives. Se o senhor puder já deixar, inclusive, o telefone para que o pessoal possa entrar, solicitar, agradeço demais, doutor. Eu que agradeço, eu que agradeço. Nós temos lives todas as sextas-feiras, 10 da manhã, horário de UK. Só lembrando que para os Estados Unidos, gente, são 5 horas de diferença. Então, se é 10 horas da manhã, se você quer ver ela ao vivo e não quer ver ela, né, ela depois de gravada, vai ser 5 horas da manhã aí na América. Isso horário costa leste, né? Flórida, Massachusetts, são 5 horas. Uma coisa legal que a gente faz, Augusto, já interrompendo você e pedindo desculpa ao mesmo tempo, a gente, no começo da semana, a gente lança a caixinha de perguntas. Então, se você vive em um outro fuso horário, mas você quer assistir a live gravada, porque todas elas ficam gravadas depois, você pode deixar sua pergunta na caixinha durante a semana. Na live de sexta-feira a gente vai respondê-la. A gente vai sempre honrar as perguntas que vieram primeiro. Então, quem deixou sua pergunta na caixinha, a gente vai responder na sexta-feira durante a live. E quem participar lá na hora também, a gente vai fazer no máximo, durante a duração da live, a gente responde o máximo de pergunta que puder. Essa live fica lá gravada e você pode assistir depois. Quem sabe a sua pergunta não foi uma que você deixou na caixinha e ouviu depois, né? Então fica bacana. Se você precisa... E acessa por onde, doutor? O nosso Instagram é o Monte Consultancy, tá? Então, bem fácil, seria no Instagram, você coloca Monte Consultancy, você vai ver a gente lá. O nosso website é o monteconsultancy.com. Então, lá você vai conhecer o nosso time, através do nosso site também, tanto do Instagram quanto do website, a gente tem os links para que você possa agendar sua consulta. A nossa equipe tem vários advisors, você pode escolher a pessoa que você quiser, no horário que for mais conveniente. Você pode marcar sua consulta, inclusive online, sem precisar entrar em contato com a recepção, porque a gente usa um sisteminha que você mesmo faz. Gostei, é que nem comprar passagem de avião, Augusto. Eu gostei, eu quero fazer uma consulta na segunda-feira, 5 horas da tarde, não tem problema, já faz o agendamento ali mesmo. E uma dica aqui, eles têm uma taxa que eles cobram sobre essa consulta quando você faz ela privativa, e é bem menor do que a dos Estados Unidos, viu? Já vou avisando, quando você olhar o preço, vai falar, nossa, só isso? Poxa, barato demais. Porque os Estados Unidos, as consultas hoje dos advogados são geralmente bem caras. Agora, para a gente sair... Os serviços também, tá, Augusto? Eu já percebi que os serviços nos Estados Unidos são bem mais caros. Muito, muito, muito mais caro. Bom, agora a gente saindo um pouquinho do lado do doutor Israel, entrando no lado um pouquinho do meu amigo Israel. Israel, meu amigo, eu sei que ele gosta muito de oceano, ele gosta de velejar. E se o senhor morasse aqui? Aonde na Europa o senhor estaria morando? Só a nível de curiosidade, doutor Israel. Eu morasse na Europa? Por exemplo, não quero mais morar no Reino Unido, eu cansei desse frio, eu vou mudar. Qual que seria o país que o senhor... O primeiro país seria
Portugal porque eu tenho residência lá também e viajo muito por causa de um fator que todo mundo vai concordar que é o sol e o calor. Sol e calor, depois de 20 anos na Inglaterra, sentindo aquele frio, a gente fica querendo um pouquinho de calor, né, na vida. Então, eu viajo com frequência a Portugal, mas eu ouvi um amigo meu chamado Augusto dizer que na Espanha tem uns lugares muito bonitos. Maravilhosos. Sabe qual que é o problema de Portugal? Se bem que também tem na Espanha. O problema de Portugal é que a comida é boa demais, rapaz. Eu que estou aqui na batalha do regime, como é que você vai estar em Portugal? Olha, por mais simples que seja um restaurante em Portugal, você come. Não que eu não goste da comida brasileira. Vamos deixar até claro isso. Eu adoro a comida brasileira. Mas a comida em Portugal, gente, é maravilhosa. É maravilhoso. O senhor gosta de bacalhau? Porque eu sou um português torto. Eu não gosto de bacalhau. O senhor gosta de bacalhau? Eu gosto do bacalhau que minha mãe fazia no Ah, é? Brasil. O bacalhau de Portugal, por algum motivo, eu não me dei bem. Eu prefiro da minha mãe ainda, vou ficar com o dela. E o senhor vai muito ao Brasil, doutor Israel, durante o ano, vai passeio? Eu sempre vou ao Brasil pelo menos uma vez no ano, entre 1 e 2 vezes no máximo no ano. Gosta de passear aqui mesmo. E agora uma outra curiosidade, isso é curiosidade mesmo. De todos os países que o senhor visitou, qual foi que o senhor achou mais bonito? Tirando o Brasil, que eu sei que o senhor vai falar que o Brasil é lindo. Tirando o Brasil, aqui, Europa, Estados Unidos, não importa. Qual foi o mais bonito que você realmente falou assim, uau? Não traz uma sensação, não é? Assim, às vezes um não é tão bonito, mas tem uma sensação muito boa. Eu confesso que achei muito bonita a Suécia, muito bonito. A Mas no Dinamarca, verão, né? No verão, né? O senhor visitou a Suécia no verão. eu visitei, ele já estava entrando no inverno, já estava ficando. Era no final do Frio, hein? verão ali, já estava esfriando, Dinamarca já estava Frio, esfriando. hein? Frio, hein? E já Suécia, frio, fui hein? para a Suíça, para o Alpes, para uns Alpes lá tentar fazer snowboard. Eu vou dizer para você, não voltei nunca mais por algum motivo, né? É lindo. É uma cena de filme, assim, olha, a viagem em si, eu vou dizer, o mais bonito, nenhum país ganha da Suíça, nenhum. A Suíça é o mais belo de todos, as cenas, eu diria, de campo, montanhas, independente do gelo, já fui para a Suíça no verão e no inverno. O inverno é bonito, mas é filme, você tirar foto. É lindo a Suíça no verão, a coisa mais fantástica do mundo. É mais. Paris, o senhor gostou de Paris? Paris não tem aquela coisa que te inspira, assim, aquela coisa mesmo do amor. Eu acho Paris maravilhoso. Como, por exemplo, um lugar que me encantou, literalmente falando, foi Veneza. Eu me encantei com Veneza. Quando eu saí no canal que eu olhei assim, nossa, eu fiquei de boca aberta, gente, como é lindo. Eu sou apaixonado por Veneza e Roma, mas a Suíça ainda ganha em termos de beleza. Para mim. É Para mim. mesmo. Não, claro, claro. Mas assim, eu sou de praia, então eu vivi muito tempo na praia no Brasil. Eu saí do Brasil, era minha cidade litorânea. Quem não me conhece, sou de Maceió, Alagoas. Ah, por isso, né? Só via no paraíso também, né? Então, assim, mar é uma coisa que é muito importante para mim, e por isso que eu estou sempre em Portugal, assim, no sul de Portugal, porque a gente tem um mar aqui. Mas o que acontece, a Suíça é belíssimo, o campo lá, tipo, cenas de filmes de James Bond. O Uau, norte da Itália que também, legal. o norte da Itália no Lago do Como, não sei se você conhece ali. Não, Muito não, lindo. não. Nossa, tem que ir, Augusto, um dia. Se você já foi em Veneza, você vai amar Não, ali. mas nós vamos marcar primeiro, nós vamos à Costa Blanca, no sul da Espanha, que também só vai se apaixonar, um lugar maravilhoso, água do mar, aquele azul do Caribe, 30 graus, tenho certeza que o doutor Israel aí vai se encantar. Doutor Israel, eu quero lhe agradecer muito, quero convidar as pessoas a acompanharem o canal, né, da Monte Consulta-se, é muito legal, muito bacana. Se você tiver algum interesse, mande a sua pergunta na caixinha lá em box, ou então faça uma consulta, né? Manda lá ou um WhatsApp, então clica ali, olha, quero fazer uma consulta, tenho certeza que você vai ser muito bem atendido. E olha, eu assino embaixo, capacidade profissional não falta, é um profissional ímpar, imensurável, é o tamanho do trabalho que o doutor Israel faz,
como ele bem disse, eu conheço ele há muito pouco tempo, mas as pessoas que me indicaram ele na época foram pessoas muito amigas e assinaram embaixo, falaram, pode falar que esse cara, ele é o cara. Doutor Israel, quero lhe agradecer demais. Já estamos aqui, praticamente são 40 minutos, passou muito rápido, porque sou uma pessoa muito agradável e quero deixar a sua vontade aí para as suas considerações finais. Quero deixar, olha, eu vou dizer para você, eu nunca senti tão à vontade numa Obrigado. entrevista, num bate-papo, assim, como eu tenho me sentido com você, Augusto. Eu fico muito grato, assim, você me deixou muito à vontade. É muito bacana, já participei de outras entrevistas antes, mas, assim, a sua tem um toque especial. Então, eu Obrigado. quero agradecer. Porque, afinal, o senhor é uma estrela e o senhor está no Fame Channel. Doutor Israel, um grande abraço para o senhor. Deus lhe bendiga, Deus lhe acompanhe e que Deus consiga continuar iluminando esse seu caminho de poder ajudar tantas e tantas pessoas. Um forte abraço. Galera, um abraço para vocês e não se esqueçam, leiam tudo, leiam sempre. Leiam Fame Magazine. Um abraço, doutor. Fica com Deus. Obrigado, e que Deus ajude a todos nós. Tchau, tchau. A vida é bela, vem se encantar. Fame, Fame, Fame Channel. Celebridade, cinema, música, gastronomia. Viagens e muita inspiração para o seu dia a dia.